todos. Meu nome é Daniel Yamura, faço parte desse clube de viagens há pouco mais de um ano e quero iniciar a sessão de hoje mostrando para vocês um pouquinho sobre o nosso clube, né? Explicando como é que ele funciona. Então, vou compartilhar aqui minha tela, mostrar inicialmente aqui o site da nossa empresa. Se chama Incruises, né? É uma empresa norte-americana. Então, aqui no nosso site a gente encontra toda a informação oficial, tá? É incruises.com. Aqui está o nome da empresa, aqui em cima, né? Que é dentro, né? Nos Cruises Cruzeiros. Então, é uma companhia que o principal produto dela são os cruzeiros marítimos, né? Onde a gente realmente tem condições imbatíveis. Mas também, hoje nós temos opções de hotéis, resorts e também passeios, né, excursões. Então, aqui no site tem um vídeo de 20 minutos que explica tudo como é que funciona dentro a proposta da Incruise. Aqui tem alguns depoimentos e aqui na parte de baixo os números da empresa. Nós somos um clube que já funciona há 9 anos no mercado, a nível global. Hoje são quase 1.700.000 membros registrados, né, que são viajantes que querem economizar, e é isso que o clube garante, economia, fora alguns outros benefícios. E a gente está presente em 208 países ou territórios no mundo. Então, serve tanto aqui para dentro do Brasil, quanto para fora, se você quiser viajar para fora. Aqui na parte de baixo do site a gente encontra todos os PDFs informativos, né? Então temos a apresentação da empresa, programa de compensação, os contratos, tudo mais, né? E aí, uma vez que você é um clube exclusivo por convite, né? Então só pode acessar quem é convidado por algum membro, e uma vez que você faz ali um cadastro simples, você passa a ter uma página como essa aqui. Então, estou acessando a minha página agora. Vocês veem aqui, né, minha foto, meu nome e algumas informações. Esse acesso a uma página dessa interna, a nossa empresa, ela franqueia a qualquer pessoa que queira conhecer o clube sem compromisso, tá? Então, você pode fazer um cadastro gratuito, acessar aqui e aqui você vai poder ver a parte das viagens. Nós temos o Incruises, que são os cruzeiros, o InStays, que são os hotéis e resorts, e o InTours, que são as excursões. E aqui tem várias outras coisas relacionadas ao negócio. Quem faz o cadastro gratuito, obviamente, não tem acesso a tudo, né? Porque é só para poder conhecer, só para poder consultar. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui, por exemplo, no InTours, que são as experiências, né, passeios, são mais de 300 mil no mundo inteiro. Você escolhe o destino, tem aqui Roma, Rio de Janeiro, Santorini, Cancún, vários destinos, né? E lá vocês vão encontrar excursões, passeios, né? Algumas experiências, e aí você pode comprar aqui diretamente do site da empresa. Quando você abre um deles, já aparece aqui em cima, ó, eu estou no de passeios, aparece de hotéis e de cruzeiros. Então, vou clicar agora nos hotéis, mostrar um pouquinho aqui do InStays, né, que é a parte de hospedagens. E aqui ele diz que são mais de 150 mil destinos globais, porém esse número aumentou consideravelmente, recente, então ainda não foi atualizado aqui no site, mas atualmente são mais de 400 mil opções no mundo inteiro, tá? E aqui embaixo a gente vê alguns destinos, Barcelona, Dubai, Havaí, né, Istambul, Emirados ali, mas tem, enfim, no mundo todo, você pode botar aqui a cidade ou o hotel, data, e aí é como um motor de busca comum, né? Um diferencial que a gente tem está aqui em cima, a garantia de preço, ou seja, você sabe que aqui você sempre vai pagar mais barato. E se por um acaso você fizer uma reserva e encontrar mais barato em outro lugar, basta provar isso para a empresa. Obviamente, você tem que
ter a mesma comparação, mesmas datas, né, tudo igualzinho, e aí a empresa ela cobre o valor no caso de hotéis e resorts, né? E no caso de cruzeiros, vamos passar para a página de cruzeiros, nós também temos garantia de economia aqui, e se você também encontrar mais barato, a empresa também vai te dar uma compensação que vai valer mais do que essa diferença que você teria economizado comprando em outro lugar, tá? Então, de cara, a gente vê que são mais de 21 mil opções de cruzeiros no mundo todo, né? Eu não tinha ideia que tinha tanto cruzeiro assim no mundo todo. E aqui do lado direito a gente vê algumas ofertas por limitado, né? Aqui, por exemplo, cruzeiro de Natal saindo de Dubai, né? Então tem alguns ali de fora, principalmente. E do lado esquerdo é onde a gente consegue fazer uma busca. Então a gente consegue fazer pesquisas aqui, inclusive salvar cruzeiros favoritos que nos interessem, tá? Então vou mostrar para vocês como é que faz essa busca. E isso, mais uma vez, eu reforço. Essa página aqui, qualquer pessoa que queira conhecer o clube sem compromisso, sem pagar absolutamente nada, tem acesso. Uma das coisas que eu particularmente mais gosto desse clube é a transparência, né, dele. Ele não esconde nada, realmente oferece toda a informação para as pessoas poderem tomar uma decisão consciente. E caso você faça uma ativação e você se arrependa, você tem um prazo de 14 dias ainda para você pedir um cancelamento, reembolso, tá? Então, é uma empresa que realmente não quer você de qualquer maneira, ela quer que você realmente esteja satisfeito. Uma novidade que a gente teve a partir desse mês, né, o Douglas está lembrando aí, é que hoje esse cadastro gratuito, a empresa ainda dá um bônus de $50 para você já poder fazer parte do clube. Então, de cara, sem pagar absolutamente nada, ela te dá um que a gente chama aqui de pontos de recompensa, mas ponto de recompensa nada mais é do que dólar para viagem, ou seja, dólar para gastar em cruzeiros, hotéis, resorts. Então, só por fazer um cadastro, você já ganha $50. E aí, se você efetivar o cadastro, né, e realmente fizer parte do clube, vai somar mais o que você recebe na sua ativação, tá? Então, você já sai ganhando desde o primeiro momento, ok? Então, vamos lá. Basicamente, para você fazer uma pesquisa, você precisa preencher 3 campos aqui. O primeiro é o de classificação. E a gente tem 4 opções de classificação. Preço mais baixo no topo, preço mais alto no topo, datas mais próximas no topo e últimas datas no topo, tá? Se você estiver procurando, por exemplo, hoje eu estava procurando um cruzeiro para o Réveillon. E aí é interessante você usar últimas datas no topo, que você vai ver os cruzeiros do final do ano, né? Mas normalmente a gente busca com preço mais baixo no topo, tá? Então vou colocar aqui. O segundo que a gente vai achar é destinos de cruzeiro, gente. E aqui tem destino no mundo inteiro. Quando eu abro um menu, né, quando a gente clica aqui, ele abre um menu, eu acho que não aparece para vocês esse menu. Mas tem aqui, ó, África, Alasca, Antártica, Ásia, Austrália, Bahamas, Bermudas, Ilhas Canárias, Caribe, América Central, China, Dubai, Egito, Europa, Havaí, Índia, México. Enfim, é o mundo inteiro mesmo, tá? Oceania. E aí, Brasil, onde é que a gente encontra? A gente vai encontrar em América do Sul, que está lá embaixo, tá? Então, isso aqui não está em ordem alfabética, na verdade, eu acho que não tem muito um critério aqui. Então, América do Sul você vai encontrar lá embaixo, tá? E você tem que escolher um mês para uma pesquisa. Então, você escolhe o mês que você deseja. Então, tem aqui de novembro de 2024, a partir do mês que vem, né? Até final de 2026, tá? Então, a programação de cruzeiros é bem antecipada e o ideal é você ver com uma certa antecedência, né? Normalmente você consegue melhores preços, tá? Os preços dos cruzeiros são muito dinâmicos e o preço da nossa plataforma ele está ligado diretamente às companhias de cruzeiro.
Então, assim, é um pouco parecido com passagem aérea, né? Ele, às vezes, você consulta de manhã, à tarde, ele pode ter uma variação. Claro que não é muita coisa, mas pode subir um pouquinho, baixar um pouquinho, no dia seguinte pode estar diferente. Então, você tem que sempre estar ali vendo na hora de reservar. Eu vou colocar aqui março de 2025 e vou botar aqui pesquisar, tá? Eu poderia restringir as linhas de cruzeiro, mas eu vou deixar todas aqui para a gente ver o que o sistema encontra aqui para esse filtro que eu coloquei. Bom, esse filtro, para a América do Sul, a gente vai encontrar aqui 88 resultados, está escrito aqui, 88 resultados correspondentes aos meus critérios. Então, eu coloquei 3 filtros, ele me deu 88. Vamos lá. Tem saindo de Santos, em São Paulo, 3 noites, MSC, a companhia. Tem 3 noites saindo de Buenos Aires pela costa. Tem 3 noites aqui também saindo de Santos, MSC Civil. Então, mesmo a mesma companhia tem navios diferentes, cruzeiros diferentes, né? Aqui 4 noites saindo de São Paulo. Então, aqui você começa a ver várias opções, saindo de Salvador. Ah, Daniel, mas aí é muita opção que não me interessa. Eu quero algo mais específico. Você volta aqui do lado esquerdo e aí você vai ver que você tem vários outros filtros que você pode usar. Então, temos aqui linhas de cruzeiro, MSC, Costa, que são as 2 principais operadoras, né, as linhas de cruzeiros que operam no Brasil. São lá de fora, são italianas, né? Mas no Brasil são as mais populares. Aí tem Norwegian, Princess, Oceania, Seabourn. Então, para América do Sul, no mês de março, a gente tem aqui 6 opções de linhas de cruzeiro. Só que no clube, no geral, tem mais de 20 opções, tá? Especificamente para cá é que tem 6. Bom, você pode também definir o navio que você quer. Se você está de olho de um navio específico, por exemplo, eu fui em março no MSC Civil, que é um navio excelente que eu recomendo. Outro é o MSC Grandiosa, muito bom. Então, você pode selecionar qual navio que você quer e fazer uma busca específica também pelo navio. Porto de embarque, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então eu posso deixar selecionado só Rio de Janeiro e vão aparecer só as opções do Rio de Janeiro, né? Então, aqui vocês estão vendo que tem de Buenos Aires, Itajaí, Maceió, Montevidéu, no Rio, Salvador, Chile, Santos, Ushuaia, todos da América do Sul, né? E também posso filtrar por noite. E aí vocês veem que nesse mês de março tem cruzeiros a partir de 3 noites até cruzeiros de 63 noites, gente. Imagina isso, 63 noites. Então tem muita opção aqui de cruzeiro, tá? E aí eu vou abrir uma opção aqui para a gente poder avaliar. Então vou pegar essa primeira logo aqui, ó, de São Paulo, de Santos, no caso, né? Um cruzeiro da MSC, que sai no dia 4 de março até o dia 7 de março. São 3 noites. Aqui está o nome do navio, MSC Harmonia, é um navio 4 estrelas, tá? Um navio um pouquinho mais antigo. E aqui aparecem os preços. E esses preços são 4 opções de cabines que você pode escolher. A mais econômica é a cabine interna. A cabine interna é uma cabine que não tem janela, é uma cabine bem simples, né? Um pouco menor também. Tem a cabine vista para o mar, que tem uma janela ali, que você consegue, né, ter a vista lá para fora, muito bacana. A cabine com varanda, que aí realmente você tem a varandinha, uma área externa ali para você curtir, é mais agradável. E a suíte que é maior, né? Normalmente tem uma sala, um quarto, mais separado, tem um closet. Então, é quase que um apartamento ali, a suíte. É bem maior e, por isso, bem mais caro. E, em regra, essas cabines cabem até 4 pessoas, tá? Normalmente, a suíte, ela cabe 5 ou 6 pessoas. E, com a sua assinatura, uma conta, você pode levar os acompanhantes que você quiser. Então, você pode viajar com mais 1, mais 2, mais 3, né? Dependendo da cabine. Ou você pode ir sozinho também, tá? Então, aqui a gente vê o preço cheio do clube. O que é o preço cheio? É o preço sem desconto, é o preço da plataforma. Só que no clube, ele funciona da seguinte forma. Hoje,
você pode fazer uma assinatura, você adere ao clube, e você vai poder fazer uma poupança mensal no valor de $100, tá? Cada vez que você fizer esse investimento de $100, a empresa vai te dar mais $100 por conta dela. Ela dobra o seu dinheiro. Então, em vez de acumular 100 por mês, você vai estar acumulando 200, só que você só está pagando 100, está pagando a metade. Isso significa o quê? Que o seu poder de compra ele é aumentado pelo clube. Cada mês que você faz esse investimento de 100, você está ganhando mais 100. Então, se você faz isso durante 3 meses, você está ganhando $300 da empresa. E quando você vai utilizar esse valor aqui né, para pagar o teu cruzeiro, isso vai diminuir, tá? Mas qual que é a regra para os clientes? A regra é que você pode usar até 50% do preço do cruzeiro nos pontos de recompensa, que é esse valor que você vai acumulando mensal, né? Você pagou 100, você recebe 200 pontos de recompensa. Então, em 3 meses, você acumularia um total de 200, 400, 600 pontos de recompensa. Quanto que saiu do seu bolso nesses 3 meses? $300, né? Isso dá aproximadamente R$ 560, tá? Por mês. Então, você colocou R$ 560, vamos botar já convertendo em reais, e a companhia te deu mais R$ 560, tá? Então, quando você pegar esse preço aqui, ó, cabine interna, vou arredondar aqui para $1.080. Quanto que é 50% disso? 540, certo? Metade de 1.080 é 540. 540 você pode usar seus pontos. Opa, em 3 meses você já tem 600 pontos. Então, desses 600 pontos, você vai usar os 540, ainda vai te sobrar 60 pontos lá, que vai ficar guardado para a próxima viagem, né? E desse valor, desses 540, na realidade, o seu investimento foi só de 300, né? Foi de 300 para acumular 600. Então, se a gente considerasse só os 540, o seu investimento seria de $270. Isso significa que os outros 270, você está economizando, porque é a empresa que te deu. Então, se você pegar 1.070 aqui, menos 270 que a empresa te deu, essa viagem saiu por $800 e não os 1.074. Esses $800, ele cobre, o preço padrão para 2 pessoas, tá? Se você quiser colocar 3 pessoas, 4 pessoas, ele vai recalcular ali o valor de acordo com o número de pessoas. Quanto mais pessoas, maior é o preço total, porém, o preço por pessoa, quando você faz a conta, ele diminui, né? Então, é interessante, às vezes, você ir com 3 ou 4 pessoas, porque o preço por pessoa fica menor, tá? Você pode compartilhar a cabine, você pode ir com a família, você pode compartilhar com outros membros do clube ou amigos, enfim, da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, sobre o preço que aparece aqui para a gente, eu poderia dizer que a gente, usando metade em pontos e metade em dinheiro, a gente teria uma economia de 25% desse valor, tá? Então, é como se você pegasse esse valor e aplicasse um desconto de 25%, para ficar mais simples aqui o entendimento, ok? Então, essa viagem, vamos dar uma olhada nela aqui, ó. Ele sai de Santos, passa um dia navegando, para em Búzios, aí ele chega de manhãzinho em Búzios e sai já no final da tarde, então você tem o dia todo, você desce do navio, você vai explorar ali, vai conhecer Búzios, tal, passear, depois você volta, aí ele vai navegar até Santos de volta, né? É uma viagem bem curtinha, né? O que a gente chama de mini cruzeiro, 3 noites, é só para dar um gostinho isso aqui, né, gente? As minhas primeiras viagens, meus 3 primeiros cruzeiros foram assim, tudo de 3 noites, né? 2 foram prêmios que eu ganhei, então eles normalmente dão aí só 3 noites mesmo. E a primeira foi para eu conhecer, isso tem muito tempo, deve ter uns 15 anos atrás ou mais, eu fiz o meu primeiro cruzeiro, que aí eu paguei, né? Então eu paguei o primeiro, conheci, gostei, depois eu ganhei 2 prêmios, e aí eu conheci a Cruise. E aí, quando eu conheci a Cruise, eu já fiz 3 cruzeiros em pouco mais de um ano,
né, pela Incruise. Agora, eu falei para vocês da possibilidade de vocês economizarem fazendo a poupança de $100 por mês. Mas tem uma forma que você economiza ainda mais no clube, tá? Você vai ter uma economia bem maior, que é o seguinte: você tem duas opções para você acumular $200 por mês. A primeira é pagar 100 e receber mais 100, né? Você está acumulando 200. E a segunda, que é a melhor, a meu ver, né, a que eu utilizo, é você indicar o clube para 5 amigos. Se 5 amigos aderirem e pagarem a sua mensalidade de $100, você fica isento da sua. Você não precisa pagar os 100, mas mesmo assim o clube te dá $200 para você poder viajar. Então você passa a acumular $200 todos os meses sem tirar nada do bolso. Olha que incrível. Imagina, em um ano você acumula $2.400, isso dá mais de R$13 mil aí, sem gastar nada. Então imagina, se você pode pagar metade com pontos e esses pontos não te custaram nada, significa que os preços que você vê na plataforma, você só vai pagar metade. Eu estou falando que você vai pagar metade se você for querer pagar tudo sozinho, porque imagina num caso de você querer dividir a cabine com outra pessoa, um amigo. Você chama um amigo e fala, amigo, deu 1.074 para nós dois. Beleza? Vamos dividir? Vamos, dá 540 para cada um. Ele vai botar os 540 em dinheiro e você vai botar os seus 540 em ponto. Seus pontos não custaram nada, você viajou de graça. Entendeu? Então, essa é a primeira forma que você pode viajar de graça, né? Basta você ter 5 pessoas indicadas, usar os seus pontos e compartilhar a cabine com outra pessoa. Agora, tem uma segunda forma que é melhor ainda de viajar de graça, que é que você não precisa compartilhar a cabine com outra pessoa. Você vai com a sua família, que foi o que eu fiz nessa viagem que eu fiz agora bem recente, que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco dela. Essa viagem, eu fui com minha família, numa cabine com 4 pessoas. Então, fui eu, minha esposa, minha filha e minha mãe. Tá? Nós 4 na mesma cabine. Nós pegamos uma cabine interna. Tá? Eu, até hoje, todas as vezes que eu comprei um cruzeiro, foram cabines internas. Tá? Mas aqui na Incruises eu fiz 3 cruzeiros. O primeiro, eu realmente fui de cabine interna. Comprei interna e fui de interna. O segundo, que foi em março, eu comprei uma cabine interna e eu ganhei uma cabine com varanda. Olha a diferença de preço, gente. É um upgrade duplo, né? Aqui é 50% a mais do que uma cabine interna. É bem mais caro. E por que eu ganhei essa cabine com varanda? Porque o clube, quem é membro do clube, ele tem preferência. Então, se houver disponibilidade, a companhia de cruzeiro, no caso aqui a MSC, ela dá preferência para quem é do clube para fazer um upgrade. E a minha viagem de março eu tive um upgrade duplo, né? Porque um upgrade seria para vista para o mar. Mas como tinha varanda, ela me deu até a cabine com varanda, tá? Isso não foi por acaso, não, porque eu fui com mais quatro casais, né, que ocuparam 4 outras cabines, e todos nós tivemos esse upgrade. Todos nós fomos para a cabine com varanda sem pagar absolutamente nada a mais por isso. Então, isso é muito bom. Nessa última viagem agora, que foi no final do mês passado, eu comprei também uma cabine interna e eu ganhei uma com vista para o mar. Né? Então, não foi com varanda, mas com a janelinha ali para você olhar lá para fora, uma cabine um pouco mais espaçosa. Então, também foi bem bacana, né? E por que eu compro a cabine interna, gente? Realmente é gosto, é de cada um. Mas, assim, particularmente, eu no navio só fico na cabine para tomar banho, me arrumar, né? Trocar de roupa e dormir. Fora disso, eu estou no navio. O navio tem tanta atração que você não tem por que ficar dentro da cabine, né? E, obviamente, nas paradas, você pode sair ou não, né? Se for um destino que você já conhece, que você não esteja com vontade de sair, você fica dentro do cruzeiro e ali tem várias atrações para você se entreter. Mas, nesse cruzeiro específico que eu fiz, esse último, todas as paradas a gente desceu, né?
e foi curtir a cidade ali, o destino que a gente parou. Então, ficamos pouco no navio. O navio foi o nosso hotel, foi o nosso meio de transporte, né? Porque ele que nos levou para cada destino. E, claro, as refeições, né? A gente toma sempre um café da manhã reforçado e depois o jantar também no navio. O jantar é muito top, eu vou compartilhar um pouquinho das imagens ali de jantar que a gente teve. Então, muito, muito bom, porque você economiza, né? Imagina se eu tivesse que pagar a passagem aérea ou de trem, ou o que fosse, para cada destino, mais o hotel, mais alimentação e mais diversão, porque dentro do navio você tem shows todas as noites, você tem festas todas as noites, você tem um monte de coisa e você não paga nada. Comida, a bebida não alcoólica, os shows, diversão, você não gasta nada dentro do navio. É muito bom, tá? Então, é uma viagem que você realmente aproveita muito, você vale super a pena. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa busca. Eu quero mostrar aqui algumas opções que eu selecionei e depois eu vou compartilhar um pouquinho da experiência dessa viagem, né, com vocês. Então, eu selecionei aqui, por exemplo, uma viagem saindo aqui do Rio de Janeiro, no mês de fevereiro do ano que vem, tá? Uma viagem também curtinha de 3 noites. Para quem quer conhecer, quem nunca fez um cruzeiro, pessoas às vezes têm medo de que vai ficar enjoado, que eu nunca vi ninguém ficar enjoado, tá? Porque o cruzeiro simplesmente não balança, a gente não sente. É muito raro você sentir um pouquinho, né? Mas tem gente que fica com medo, vou estar no mar, não sei como é que é e tal. Então, se é a primeira vez, faz um cruzeirinho de 3 noites, tá tudo certo. Você consegue, né, precinho, obviamente, proporcionalmente, com mais noites, sai mais barato o preço por noite, tá? Mas você consegue aqui, por exemplo, $1.146 aqui, também de 3 noites. Esse aqui está um pouquinho mais caro do que está saindo de Santos, né? 3 noites. É um MSC Orquestra, 4 estrelas, e o itinerário dele é Búzios e Ilhabela. Esse aqui já tem 2 paradas, aqui ele tinha uma parada só, né? Então, um pouquinho mais. Eu fiz até um vídeo mostrando, né? Teve um dia que eu fui para a janela, que eu estava dentro da cabine, e estava batendo onda pra caramba. Só que eu só descobri isso, estava chovendo, estava ventando muito. Eu só descobri isso quando eu olhei para fora, porque dentro do navio eu não estava sentindo. Aí eu até gravei um vídeo, eu tenho que achar, porque é muito material, muito vídeo que eu gravei. Mas, enfim, eu botei o copo de água assim na janela e eu filmei lá fora e eu filmei o copo. Você vê que, assim, a água nem se mexe praticamente no copo e lá fora, né, aquela coisa toda. Então, é muito tranquilo, realmente. Viajar de cruzeiro, não dá para sentir medo, né? As pessoas têm medo no dia que elas pisarem dentro do cruzeiro, ela vai se deslumbrar com todo aquele luxo, com todo aquele glamour, que o medo vai esquecer, né? Vai passar rápido. Bom, deixa eu ir para a segunda viagem aqui que eu selecionei. Eu selecionei 3 viagenzinhas aqui só para mostrar um pouco da plataforma de algumas opções, tá? Essa segunda é uma viagem de 7 noites, saindo de Itajaí. O pessoal que é do sul, né, do Brasil, um dos portos ali principais é o de Itajaí. E aí, saindo dia 27 de dezembro e voltando só dia 3 de janeiro. Então, você passa o Réveillon no navio, tá? Esse é um Costa Diadema, que é um navio 5 estrelas, é um navio top da Costa. E ele está com preço de 2.911, afinal de contas é Réveillon. E detalhe, é uma viagem internacional. Então, quem nunca saiu do Brasil é uma oportunidade boa, porque você sai aqui de Itajaí, dá uma parada em Santos, depois passa 2 dias navegando. E os dias que você passa navegando, gente, é o dia que você fica curtindo o navio, né? Tem, né? Eu vou mostrar um pouquinho no navio, assim, tem parque aquático, várias piscinas, jogos, atrações mesmo, de diversão no navio o dia inteiro. Então, assim,
você não fica parado, né? E aí você chega em Buenos Aires, na capital da Argentina, passa o dia todo lá em Buenos Aires, né? Você vê aqui, ó, chega 8 da manhã, sai 7 da noite. Então dá para conhecer legal, dá para, né, dar um passeio em Buenos Aires. Depois você vai para Montevidéu, no Uruguai, também passa o dia inteiro. Depois um dia navegando e volta para Itajaí. Então, uma viagem interessante. E na virada, ó, 31, você vai estar em Buenos Aires. Então, você vai passar um Réveillon lá na Argentina, né? Olha que bacana. Então, achei uma viagem interessante essa. $2.911, sendo que com o desconto do clube, você utilizando metade em pontos, essa viagem cai para $2.200, mais ou menos, 2.200, isso para duas pessoas, ou seja, $1.100 por pessoa, tá? $1.100 por pessoa, com toda a comida, bebida, enfim, tudo isso, gente, é barato, porque vai comprar uma passagem para Buenos Aires, vai comprar passagem para Montevidéu, pagar hotel, pagar tudo isso, né? Você vai gastar muito mais. Então, uma opção interessante também. E a última opção que eu selecionei para mostrar para vocês, essa aqui para mim está imbatível. Eu confesso que eu estou bem inclinado de fechar essa viagem aqui, né, para o ano que vem. Ela é em março do ano que vem, dia 29 de março, e vai até dia 14 de abril. São 16 noites. Esse é um cruzeiro de travessia. Olha que interessante, gente. 16 noites, você comendo, bebendo, conhecendo um monte de lugar, vou mostrar o itinerário. Você vai para a Europa aqui, e mais barato do que aquela viagem, né, que é de fim de ano, justamente porque lá é Réveillon e tal, né? Então, assim, essa viagem está muito barata. $2.350, aplicando ali o desconto do clube, isso cai para mais ou menos $1.700. 1.700 para duas pessoas são $850 por pessoa. Se você pegar $850 e dividir por 16 noites, é praticamente $50 por noite, gente. $50, sinceramente, só o jantar vale $50. Só de comida você gasta mais do que $50. Imagina você poder sair aqui do Rio de Janeiro, pô, você vai 2 dias navegando para em Maceió, né, que é uma cidade muito bacana ali, interessante, no Brasil. Depois você passa aí 3, 4, 5 dias navegando e chega em Santa Cruz de Tenerife, que é lá das ilhas é, da, lá da Espanha, né, Ilhas Canárias, né, Santa Cruz de Tenerife. Depois de Santa Cruz de Tenerife para em Arrecife, outra ilhazinha ali, Puerto del Rosário, Funchal. Funchal dizem que é lindíssimo, é de Portugal, né? Outra ilha tá aqui, ó. Aqui Funchal, tá vendo? Aí depois, e aí 2 dias navegando, cheguei em Ibiza, né? Que é uma ilha top ali da Espanha, né? Que para quem gosta de vida noturna, então tem muita festa, muita agita. Jogadores de futebol, tudo vai passar férias em Ibiza, né? Pessoal que é solteiro, então, principalmente. E chega em Tarragona, na Espanha. Então, uma viagem que você atravessa, você, né, sai do Brasil, vai até a Europa, e você conhece vários destinos aqui, né? Você passa 16 noites tratado como rei, sem ter que fazer nada, você não faz cama, você não precisa preparar nada, tudo ali te servindo, né? Tudo de primeira, e você tem a possibilidade de conhecer vários destinos aqui, e por um preço aqui imbatível, gente. Essa viagem realmente, assim, tá sensacional. Bom, deixa eu voltar agora para a minha página aqui, ó. Isso. Voltei para a minha página e vou voltar aqui para a página principal e eu quero mostrar para vocês essa viagem que eu acabei de fazer e, compartilhar um pouco, né, de fotos, experiência e dar dicas, principalmente aí, para que vocês possam também aproveitar bastante uma viagem como essa. Então, opa, deixa eu ver.
Ué, não mudou aqui não, né? Você está na plataforma. Aqui minha internet está um pouquinho lenta. Agora foi. Então, eu volto aqui para a página principal. Daqui eu vou na parte de cruzeiros e reservas. Tudo que a gente faz no clube fica registrado, né? Então, tenho aqui as minhas reservas. E aqui vocês conseguem ver que eu tenho aqui, ó, do lado direito aqui, 3 cruzeiros reservados, tá vendo? 3 cruzeiros reservados. E aqui embaixo a gente consegue ver esses cruzeiros. Então, são as 3 viagens que eu fiz pelo clube, tá? A primeira foi uma viagem também internacional para o Caribe. Eu saí de Nova York, fui para Bahamas, né? Foi em setembro do ano passado, tá? Essa viagem, o preço dele de balcão, 2.162 para 3 pessoas, tá? E aí eu dividi a cabine com mais 2 pessoas. Essa eu não fui com minha família, porque nos Estados Unidos precisa de visto americano, e minha esposa e minha filha não tinham visto. E foi a minha primeira viagem, foi um teste, né, para ver se o clube realmente cumpria e também para conhecer o pessoal do clube. Essa viagem foi muito interessante, que a gente foi com... tinha mais de 30 pessoas do clube, eu conheci um monte de gente em vários lugares, fiz amizade pelo mundo, né? Hoje eu tenho amigos em vários outros países através dessa viagem, tá? Aí sim, aqui em março desse ano foi a primeira viagem com a minha família, né? Também 3 pessoas. E essa viagem aqui, fui eu, minha esposa e minha filha, de $1.599, a gente só pagou 200 e pouquinhos dólares, né? Então, a gente pagou aí pouco mais, uns 17, 18%, mais ou menos, foi o que a gente gastou mesmo de dinheiro. O resto foi tudo pago com pontos, tá? Eu cheguei a mencionar que tem uma forma melhor de você viajar de graça, pagando 100%, que é com pontos. Isso, se você decide se tornar um sócio membro, você tem uma meta que a empresa te dá, e que você atingindo essa meta, ela permite que você pague tudo com pontos. Se seus pontos são gratuitos, você tem viagem de graça. Então, essa aqui foi minha primeira viagem, eu posso dizer de graça, porque esse valor que eu paguei, de 200 e poucos dólares, ele corresponde apenas ao preço das gorjetas obrigatórias, tá? Então, todo cruzeiro, toda companhia de cruzeiro, ele tem um valor que ele cobra pelo serviço da camareira, que vai arrumar teu quarto todos os dias, vai trocar a toalha, vai, né, fazer a cama, aquela coisa toda. Dos garçons que te servem, né, o dia inteiro nos restaurantes, onde você estiver, nos bares, piscina, te servem. Então, todo o staff, né, toda a tripulação que te serve, existe uma taxa de serviço que se chama gorjetas obrigatórias. Então, nesse cruzeiro eu paguei apenas as gorjetas obrigatórias, porque, em regra, através do clube, a gente consegue pagar o valor do cruzeiro, os impostos, taxas portuárias, tudo isso. Mas as gorjetas obrigatórias, que é uma taxinha pequena, isso é fora. Existem alguns cruzeiros específicos que a gente ainda consegue incluir gorjetas obrigatórias e pagar também com pontos, né? E aí, quem tem ponto de graça, que é o meu caso, ficaria 100%, né, totalmente, realmente de graça. Existem cruzeiros que também permitem que a gente inclua pacote de bebidas. Então, quem gosta de tomar bebida alcoólica, por exemplo, ou até gosta de tomar outras bebidas, né, além das que estão incluídas, você pode contratar um pacote de bebidas, e, em alguns casos, a gente também paga isso com pontos, né? Então, nessa primeira viagem aqui de Bahamas, a gente teve pacote de bebidas, e a minha próxima viagem, que vai ser em novembro, que não está aparecendo aqui porque foi reservada na conta da minha esposa, essa a gente também pegou com pacote de bebidas com pontos, né? Então, é uma viagem que a gente está pagando tudo com ponto, inclusive pacote de bebidas 100 e o ponto de graça, tá? E essa terceira viagem, que é a que a gente fez agora, do dia 20 de setembro a 28, a 4 hóspedes, $2.336. Eu vou abrir esse recibo aqui, para vocês verem. Essa viagem aqui aqui, ó. Vou aumentar aqui. Então, do dia 20 a 28 é o Costa Fortuna, tá? Vocês veem aqui, ó, tipo de categoria interior,
ou seja, a minha cabine era para ser sem janela, e ela veio com janela, tá? O preço da cabine, 1.972, os impostos, 364, tá? Que deu um total de 2.336. Aqui está, ó, pontos de recompensa utilizados, foi tudo em pontos de recompensa, e total recebido zero, ou seja, não dei dinheiro nenhum, então foi aqui esse valor. Aqui os passageiros, eu, minha mãe, minha esposa e minha filha, e aqui o itinerário, tá? Então, ele saiu de Atenas, na Grécia, foi para Creta, que é uma ilha grega, né, uma das maiores, acho que é a maior ilha grega. Depois foi para Valeta, em Malta, que é outro país já aqui. Aí, depois na Itália, aqui, Palermo, Roma e Savona, né, três cidades aqui, 3 destinos na Itália. Depois na Espanha, Barcelona, e finalmente na França, Marselha. Então, são 5 países, 8 destinos, viagem incrível. E, assim, no check-out lá, é que eu tive que pagar as taxas da gorjeta obrigatória, que foi de 11 euros por pessoa, tá? Sendo que minha filha não paga, 3 aninhos de idade não é cobrado, tá? Então, fui eu, minha esposa e minha mãe, pagamos $11 por dia por pessoa, tá? Então, deixa eu mostrar um pouquinho dessa viagem. Eu separei algumas fotos e eu quero dar algumas dicas aqui, algumas coisas que é interessante compartilhar com vocês. Deixa eu mudar aqui. Bom, enquanto está abrindo aqui as fotos, a internet está bem lenta, quero dizer para vocês o seguinte: essa viagem eu não tive condições de planejá-la antes, assim, com antecedência. E foi uma viagem que cada dia era uma parada num lugar diferente, como vocês viram. Então, você tem pouco tempo para conhecer aquele destino, né? Então, o ideal é você fazer um planejamento para você já chegar lá e já saber o que você vai fazer, porque quando você não planeja, você perde tempo, né? Você fica ali, para onde que a gente vai? Como é que a gente vai? O que a gente vai fazer? Então, você perde tempo. Então, primeira dica importante é planeje a viagem já antes. Veja os destinos, estude sobre os destinos, já defina o que você quer fazer lá, e sempre que tiver ingresso, né, atrações com ingresso, já compre também online, né, compre de forma antecipada, tá? Porque alguns lugares que a gente foi, a gente não conseguiu entrar porque tinha esgotado os ingressos, tá? Então, uma pena, né? Mas, felizmente, assim, lugares que realmente eu queria muito conhecer, como o Coliseu, por exemplo, esse a gente conseguiu comprar lá na hora e tal. Mas todos os ingressos eu comprei na hora, né? Os que eu resolvi comprar. E aí alguns que a gente quis visitar, por exemplo, em Barcelona, a Sagrada Família, o Parque Güell, enfim, as principais atrações ali, tudo esgotado, tá? Então, comprar antes. Outra coisa, celular, né? É muito importante você ter internet numa viagem assim, né? Para você pesquisar, para você se comunicar e tudo mais. Eu fiz o pacote aqui, eu tenho meu operador, é Claro, e aí eu assinei o pacote, chama Passaporte Europa, da Claro, né? E funciona super bem lá fora. Funciona com minha linha mesmo, né? Com a mesma quantidade de internet que eu tenho aqui no Brasil, eu pude usar lá fora. E não é tão caro assim, então é um serviço que vale a pena. Agora, quando o cruzeiro está navegando, ele não funciona. Ele só funciona nas cidades, né? Quando você está em terra, tá? Então, dentro do cruzeiro, você pode optar, a maioria eu não posso dizer, mas a MSC e a Costa, que são as duas companhias que eu já viajei, né? Eu fiz 4 cruzeiros pela MSC e 2 pela Costa. Esse último foi Costa. Os dois são excelentes, e aí eu quero pontuar algumas diferenças entre eles, mas ambas as companhias eles cobram internet, e não é barato. Então, eu não contratei a internet. E
E aí, principalmente por isso que você precisa planejar, porque o tempo que eu tinha internet era o tempo que eu estava passeando. Então, eu não ia parar de passear para planejar, né, o próximo destino. O tempo que eu teria para planejar, que seria à noite e tal, que eu estaria tranquilo lá no cruzeiro, eu não tinha internet. Então, assim, ficou meio complicadinho. Consegui aqui acessar as fotos. Então, ou você contrata o pacote de internet ali no cruzeiro, já vai preparado para isso, né? Ou você faz um planejamento e aí fica com um do celular mesmo, que vai servir ali, pelo menos, quando você está fora do cruzeiro, né? Dentro do cruzeiro, quando ele está parado, está ali no porto, você também consegue acessar. Esse cruzeiro, particularmente, ele sempre fazia a travessia não, a viagem, né? A navegação à noite. Então, aí então que você não sente nada, porque durante o dia ele está parado, à noite ele navega, e quando você acorda, você já está num destino novo, né? Então você já acorda cedinho, vai lá curtir o destino, e você não sente ali, não vê quase que a navegação. Normalmente você vê de manhã, às vezes ele ainda está chegando de manhã, né? Ou você vê quando ele parte, né? No final da tarde ou à noitinha, quando ele parte para o próximo destino, tá? Mas a maior parte ali, o cruzeiro, ele fica parado nos portos, tá? Então, vamos lá. Essa viagem foi o seguinte: a gente saiu aqui do Rio de Janeiro, pegou um voo para Paris, sendo que o cruzeiro saía de Atenas. Então, a gente passou um dia em Paris, e esse dia eu aproveitei para levar minha filha para Disney em Paris, né? Em Paris tem a Disneyland lá, então a gente só tinha esse dia. Na verdade, a gente chegou cedo e o voo era à noite, então tinha nem um dia completo, né? E aí a gente foi direto para o parque, e passou o dia todo no parque, né? É até um pouco puxado, porque o parque é muito grande, tem muita coisa para fazer, então foi um pouquinho corrido. Quem tem filho pequeno, se é só um casal e tal, é mais rápido, né? Mas quem tem criança, demora um pouquinho mais. Então, mas foi bom. A gente foi para Paris e à noite a gente já partiu para Atenas. A gente chegou em Atenas bem cedinho, de madrugada, na verdade. E o cruzeiro partia nesse mesmo dia, só que o cruzeiro a gente poderia embarcar até 7 horas da noite. Então, em vez de eu já entrar logo para o cruzeiro, eu poderia embarcar a partir de meio-dia, se eu não me engano. A partir de meio-dia eu poderia embarcar no cruzeiro. Mas como o cruzeiro, para mim, já não é novidade, eu queria era conhecer o destino, né? Então, eu deixei para embarcar já na hora de quase de sair ali. Eu embarquei faltando minutos para encerrar, para falar a verdade. A gente foi meio que no limite ali. Mas aí foi legal porque a gente conseguiu conhecer Atenas. Nossa, gente, tá travado aqui a minha internet, eu não tô conseguindo mudar. Deixa eu sair aqui de novo. Eu selecionei as fotos e coloquei aqui numa conversa do WhatsApp, que eu achei que ficava melhor do que eu ficar baixando tudo. Mas ele não está acessando meu WhatsApp Web, ele está lendo, 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 lendo. Enfim, é muito melhor falar mostrando, né? Mas ele vai abrir a qualquer momento. Então, uma outra coisa importante numa viagem para o exterior, gente: mala. A gente tem que levar o mínimo de mala possível, porque é caro. Dentro do navio não tem problema. Dentro do navio você pode levar a mala à vontade. Só que nos voos, a mala é muito cara. Então, só para vocês terem uma ideia, o nosso voo ele tinha direito a uma mala de mão de 10 quilos por pessoa. A gente quis levar mais uma extra de 23 quilos. Só essa mala custou para a gente, na viagem toda, em todos os trajetos dos voos, quase R$ 2.000, cara. Só para levar uma mala de 23 quilos a mais. Foi bem puxado. Eu me arrependi profundamente de ter levado essa mala. E aí, a solução para isso são duas: ou você realmente leva menos,
ou você aprende ali com o nosso amigo Yuri, né? Como é que você tem direito a levar malas ali com as categorias né, nas companhias aéreas, nos programas ali de milhagens e tal, né, para você ter direito a levar mala. Porque quando você paga a mala por fora, gente, assim, dá uma tristeza você pagar. Em um voo gastei tipo R$ 500, no outro gastei mais 300, porque aí foram alguns voos que a gente fez, né? Teve um voo interno de Paris para Atenas, então acabou que foi puxado. E aí me arrependi um pouquinho de ter levado essa mala a mais, embora para 15 dias, 16 dias, na verdade, 2 semanas na Europa, também ficar com uma malinha de 10 quilos é complicado, né? Você vai ter que repetir muita roupa. Então, a gente achou necessário levar uma mala a mais de 23 para a família, né? Então, saímos de Atenas, fomos para Creta, foi a primeira parada na ilha. Aqui, ó. Agora abriu. Deixa eu compartilhar. Aqui. Vamos ver se esse computador, a internet me ajuda, né? Fomos para Creta e esse dia. A Creta é uma ilha bem grande mesmo. Não dá para você conhecer ela toda num dia. E a gente também caiu num erro de ir para um lugar um pouco distante. Não recomendo. Se você desce ali do porto, procura ficar próximo do porto, né? Porque pode acontecer imprevistos e se você perder o seu horário do cruzeiro, você perde o cruzeiro, tá? Então, a viagem foi maravilhosa, a gente aproveitou muito da viagem, assim, a quantidade de foto e vídeo é gigante, mas a gente teve uns perrenguezinhos que eu vou compartilhar com vocês. Creta foi o primeiro susto, na verdade foi a primeira parada e já era um sinal ali, já era um aviso que a gente não captou direito, né? A gente foi para um lugar distante, a gente chegou também bem próximo do horário lá do embarque. Ué, gente, tinha abrido aqui, estava aberto as fotos agora e travou de novo. Então, a gente acabou, a minha esposa viu lá as excursões, né? Porque cada parada, a companhia de cruzeiro oferece excursões, você pode fazer, e é até uma boa, porque você indo pela excursão do navio, você fica tranquilo. Só que não é barato. Como nós estávamos em 4 e você paga por pessoa, então, assim, uma excursão vai de, sei lá, de 50 a 100, cento e poucos euros por pessoa. Então, fica puxado. Então, a gente, vamos evitar. E aí eu digo, precisa de planejamento. Porque se você não tem planejamento, então vai com dinheiro para pagar a excursão. Aí a excursão você não precisa planejar, você vai e está tudo pronto, né? A gente quis fazer uma excursão apenas e essa excursão não deu certo. Olha que loucura. Que foi na segunda parada, foi em Malta, né? Era uma excursão que pegava um barco que ia para umas grutas, né? Gruta Azul lá, que mostraram umas imagens muito bonitas. E aí, só que nesse dia o tempo virou, o mar ficou agitado e não deu para ir para a gruta. E aí cancelaram essa excursão e aí levaram a gente para outro ponto e acabamos pagando um pouco menos, deram um desconto para a gente, porque não teve a gruta, mas não valeu a pena. Assim. O preço que a gente pagou para o que foi, eu achei que não compensou. Né? Então, é bom atentar a isso também, assim, o clima, né, o tempo, se for outra de barco, coisa do tipo. Caramba, tá travadão aqui. Eu acho que eu tô com muita coisa aberta. Deixa eu fechar. Agora, eu queria também citar aqui algumas comparações entre a Costa e a MSC, que são as duas que eu conheço, né? E aí talvez não seja só da companhia, porque
eu vi que tem algumas particularidades de navios também, tá? Mas a Costa, primeiro dentro do clube. Dentro do clube, eu falei que a gente tem as taxas de gorjetas obrigatórias, né, que são pagas à parte. No caso da MSC, quando a gente reserva pela MSC, a gente já tem que pagar isso de forma antecipada antes da viagem, tá? Através do clube. E quando a gente vai pela Costa, foi esse caso, a gente paga no check-out do cruzeiro, ou seja, na saída, no último dia do cruzeiro, tá? Então, é um dinheiro que você tem que estar preparado, né, para você pagar lá. Quando você faz a viagem pelo MSC, aqui pelo clube, já está tudo pago. Então, lá você só vai pagar se você gastar, se você quiser. Né? Dentro do cruzeiro tem várias opções para você gastar dinheiro. No cassino, nas lojas, em restaurantes. Tem restaurantes que são pagos, que você pode optar por ir num pago. E aí você vai gastar, você vai pagar o que você consumir. Então, nos cruzeiros da Costa, você tem que estar preparado, que vai ter a taxa de gorjeta cobrada lá, mas eu, particularmente, prefiro pagar, né, já na viagem do que pagar antes. Né? Então, essa é a primeira diferença. Outra diferença no clube é o seguinte, as viagens da Costa a gente consegue reservar com 30 dias de antecedência, tá? Então, consegue reservar de um mês para o outro. Já as da MSC e das outras companhias, a gente só consegue reservar com 90 dias de antecedência. Então, um prazo aí de 3 meses. Então, você tem que fazer um planejamento maior, tá? Então, isso é uma outra. Se você pesquisar na sua plataforma hoje as viagens da MSC, você só vai conseguir ver a partir de janeiro. Se você pesquisar para novembro, dezembro, só vai aparecer a opção da Costa, tá? Não vai aparecer opções da MSC. Vamos lá. Mais uma tentativa, deixa eu compartilhar a página. Opa, aqui tudo. Fechei umas janelas aqui. Eu coloquei aqui, gente, para começar pela comida, né? Que é um dos pontos fortes do navio. A gastronomia é maravilhosa, né? Então, no navio, a gente normalmente tem aí 3, 4 opções de restaurantes que são já inclusos no preço, tá? E tem várias opções também de restaurantes mais específicos que são pagos à parte. Então, você está vendo aqui um pouquinho, isso aqui é uma sobremesa, né? Mas você pode repetir, você pode pedir mais do que uma, e você nos restaurantes que são com menu à la carte, você pode pedir uma entrada, um prato principal, na verdade, um primeiro prato, um segundo prato e depois uma sobremesa, tá? Então, são 4 pratos, e aí são porções pequenas, obviamente, senão, né, ninguém aguenta. Agora, quem gosta de comer muito, é melhor ir no buffet, que aí você se serve, tem a variedade imensa, e você pode comer. Esses pratos são para você ter uma refeição e ficar satisfeito com aquilo, tá? Então, você não sai super cheio, mas você sai bem, bem satisfeito. Vocês vão ver aqui alguns pratos, por exemplo. Jantar. Ele está travando aqui. Eu tenho essa mania de manter as janelas abertas. Eu acho que meu computador também está muito cheio, por isso que eu não quis baixar, né, as fotos e tudo mais. Vamos lá. Não está passando, Então, assim, a comida, gente, o jantar, para mim, era sempre assim, um evento à parte, né? A gente chegava ansioso ali na hora do jantar, porque a comida é de primeiríssima, o serviço é de primeiro. E aqui eu quero dar uma dica para vocês que funcionou para mim. Não é garantia de nada, e também não foi com essa intenção. Mas logo na primeira noite, a gente foi recepcionado pelo nosso garçom,
E esse garçom é o mesmo garçom que vai te atender a viagem toda, tá? E aí, o que eu fiz? Eu dei uma gorjeta para ele. Se você decide ir nesse restaurante. Nesse restaurante específico, né? Que é o restaurante à la carte que você escolhe. Então, ele nos atendeu muito bem e tal. E aí eu dei uma gorjeta para ele, uma gorjeta considerável, né? Mas na minha cabeça eu estava dando uma gorjeta para toda a viagem. Então, vou dar logo de uma vez, em vez de dar no final, vou dar antecipadamente. E aí, cara, o tratamento mudou completamente, né? A gente já estava sendo bem tratado, mas depois disso ele vinha, brincava, né? Fazia, tinha um atendimento diferenciado e além disso tudo, ele ficou me oferecendo vinho todas as noites. Então, de graça, sem me cobrar absolutamente nada. Quer um vinho? Para mesa, né? Mas acabou que só eu que tomei algumas vezes. A minha esposa e minha mãe não quiseram beber. Então, assim, toda noite ele chegava, vai, uma tacinha de vinho, vinho tinto, vinho branco, e vinho que eles vendem de ótima qualidade, tá? E aí, algumas noites ali eu aceitei e tomei o vinho lá. Então, assim, vale a pena porque dentro do navio, gente, não há controle, tá? Não tem. Eles cobram um pouco caro, mas é justamente para isso. Não tem miséria, não tem nada disso. Então, pô, foi um investimento, digamos assim, que compensou muito para mim, né? Ter ali a bebida. E na costa, né, nesse jantar, eles servem água de graça ali no copo para gente. Agora, a MSC não serviu, né? Nesse restaurante do jantar, eles não servem. Então, quem gosta de beber durante as refeições, ou vai pagar, né? Ou então é melhor ir no restaurante buffet, que aí no restaurante buffet tem as máquinas lá que você pode pegar a sua bebida, entendeu? Mas você num restaurante lá você não vai ter. Eu, como o que eu mais bebo é água, e eu sempre bebo depois das refeições, para mim isso não é um problema, né? Eu termino a refeição e depois que eu vou lá beber água, né? E outra dica importante, levem sempre uma garrafinha de água, tá? Sempre levem uma garrafinha de água, porque você tem água de graça no navio, mas você tem que pegar lá, então ou você só vai beber o copo que você pegar, ou você vai enchendo a garrafinha, você ter ali na cabine e tal, e até, se você quiser sair, né, nos passeios, levar a sua água também. Então, cada um tinha uma garrafinha, a gente sempre enchia, né, e bebia a nossa garrafinha de água, tá? Aqui agora sim, vocês estão vendo as imagens aqui de alguns pratos, você vê que é muito bonito, né, um negócio fino. Aqui, ó, cada um com sua sobremesa. Essa sobremesa aqui, deliciosa, parece uma tangerina, né, uma laranja ali. E, ó, aqui eu tirei a foto aqui de cada prato para vocês verem. Vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa que foi na mesma noite. E aqui eu com vinho branco, né? Então, aqui foi a entradinha, que foi o rosbife, depois um primeiro prato, depois o outro prato, né? Aqui a gente não consegue ver muito bem o segundo prato, acho que era um purê com almôndegas, né? E aqui já é outra. A sobremesa foi a primeira, né? Foi a primeira imagem. Aqui já foi outro dia, aqui, ó, carne. Então, assim, tem variação, né? Tem opções para você escolher no menu. Então, a melhor coisa é aquele cardápio sem preço, né, gente? Aqui, sobremesas, tá vendo? E a comida, em geral, do navio, ela nunca é muito condimentada, assim, não tem muito sal, pimenta, e o doce também, o doce ele é bem suave, né? Não é aquele super doce carregado no açúcar. Inclusive, normalmente tem uma opção que é sem açúcar, né? Para gente diabética, ou quem não quer comer, ou para criança, né? A gente evita dar açúcar, então a gente pedia isso. Aqui já é no que a gente chama do bandejão, né? Que é o restaurante buffet. Então, você pode pegar ali vários pratinhos. Então, ó, um pratinho de salada, um pratinho de massa, sobremesa,
né, alguma coisa aqui, e aqui você come à vontade, repete, né? Então, é a variedade muito grande ali. E, claro, se você for no horário, sei lá, de meio-dia, 1 hora, de repente você vai pegar uma filinha, né? Embora tem vários postos ali, então você procura o que está mais vazio e se serve. Mas é rápido também, é bem tranquilo. Isso aqui foi um café da manhã que a gente pediu num restaurante que não, um buffet, e aí eu pedi e eles prepararam esse waffle de chocolate, né? Então você pode pedir. Aqui, ó, peixe, também tem peixe. E outro prato, da Beatriz. Sempre tem um pãozinho ali também, esse aí é meu prato. E o da Júlia já tinha comido. Tá ali na cadeirinha de bebê, né? Na cadeirinha de criança. Então, você pode pedir também, né? Ele já preparava, já deixava pra gente ali uma cadeirinha de bebê. Ai, meu Deus. Todos los baratos, ven. Julia, tú haces así, mira, levanta un plato así. Essa sobremesa deliciosa. Cadê meu telefone, Julia? Olha lá, minha mãe abriu, cortando. Era um chocolate branco, com uma laranja, Pásame allá, Dani. uma... Ai, que risa, Julia. Eu vou passar, tá? Essa daqui era sem açúcar, né? Sem açúcar. Agora sim a gente consegue ver aqui. Aqui foi o primeiro dia na Disney, que eu comentei, né? Disneyland de Paris. Aqui já em Atenas, a gente chegou amanhecendo, a gente subiu ali, pegou um amanhecer muito bonito. Aqui no Acrópole, né? Em Atenas, é um dos principais pontos turísticos lá, muito bonito. Tudo isso aqui é parte de Acrópole. Esse também a gente comprou ingresso na hora, mas a gente teve que esperar mais de 1 hora para poder entrar, porque o ingresso tem horário. Então, como a gente chegou ali para comprar na hora, não tinha imediato, a gente teve que ficar esperando. É o que eu falei, perde tempo, né? Se você não planejar. Aqui já a gente embarcando, aqui na verdade já era desembarcando, né? A gente em Creta, a primeira parada, a ilha grega ali de Creta, tinha praia, né? Muito, muito bacana. Aí à noite shows, então sempre tinha um show ali. Eu só peguei fotos aqui, gente, não botei vídeo, porque senão ia carregar mais ainda, né? E aqui, ó, foi a festa do branco, que eles chamam da noite do silêncio. Então, como é que funciona? Aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, ó. Aqui, vermelho, azul, são DJs, são 3 estações de DJs aqui atrás, e a gente usa o fone, e no fone a gente decide qual é o tipo de música que a gente quer ouvir. Então, cada um vai escutar o seu ritmo ali e vai ficar dançando, né, conforme a tua música, e lá fora não toca nada, tá tudo em silêncio. Então, não, porque a internet estava pior lá, por isso que eu vim para cá. O cachorro aqui resolveu ajudar, né? Então, é uma festa interessante, sabe? Todo mundo ali, cada um dançando seu ritmo. E aí tem festas temáticas, né? Então, essa era do branco, então todo mundo vestindo branco ali. Aqui é a imagem à noite ali do cruzeiro. Aqui já é na segunda parada em Malta, a gente tomando café da manhã, tá vendo? Então, antes de sair aqui, ó, suco, frios, frutas, enfim. E com a vista lá de fora, muito bonito, né? Aqui, esse dia eu peguei o que chamam de hop-on, hop-off. São os ônibus que vão fazendo várias paradas, os ônibus turísticos, né? Então, ele foi parando aqui em vários lugares. E aqui é uma das paradas, você está em cima ali, você tem a vista de toda a cidade. Muito bacana. Aqui na cidade de Valeta, na entradinha ali, tem esse monumento. E aqui já perto do porto, né? A gente com a vista lá de cima também. Uma pertinho do navio, né? Aqui já está perto do Sempre aí navio. frente ao navio. Isso, é a cidade de Malta, né? Valeta. A cidade de Valeta, em Malta. Aqui uma amiga que conhecemos lá, é de São Paulo, ela. Primeiro cruzeiro dela. Aqui imagem do show à noite. Esse show foi muito bacana. A gente tirou foto aqui com esse pessoal que
eles usam uma roupa que eles dançam, fica tudo preto e você só vê as luzes. E aí fica mudando as cores, então fica muito legal. O pessoal acho que é indiano, né? Aqui eu fiz uma aposta lá para ver se eu ganhava, né? 81 mil euros, né? Então já ia voltar aí com R$500 mil. Infelizmente não foi sorteado. Tem todas as noites, tá, gente? Custa 2 euros para você fazer a sua fezinha ali no Cruzeiro. Aqui a gente está no cassino, né? Também cheguei a jogar um pouquinho ali. Aqui na parte de jogos das crianças. Aqui foi em Sicília, Palermo, né? A gente passeou aqui com o cavalo, pegou esse passeiozinho. É interessante, mas furado, assim. É caro. Ele dá uma volta com o cavalo na cidade, para nos pontos. Está tudo pertinho aí. Pagamos o quê? 35 euros? Acho que foi 35 euros, né? Tipo assim, é um percurso que daria para fazer a pé. Não, 20 euros por pessoa. Não. Foi o valor total. Foi 35, eu acho. Mas, assim, é um passeio de, sei lá, 1 hora, nem isso, talvez, menos de 1 hora, né? Uns 40 minutos. E que daria para fazer até a pé. Só que, claro, como a gente estava com a Júlia não quer andar muito e ela está muito pesada para ficar carregando também, então, cara, a gente tem que ter um meio de transporte. Aí a gente pode pegar cavalo, táxi, alguma coisa, né? Senão fica puxado. Aqui já voltamos para o navio, então, normalmente, final da tarde ou à noitinha, a gente estava ali no navio, aí aqui é a piscina, né? O pessoal vendo ele partindo ali. E aqui já em Roma, no Coliseu, né? Roma, gente, aqui vocês têm que estar atentos, porque o porto de Roma, ele é muito longe da cidade, é 1 hora e pouco de viagem, é longe, né? De trem. Então, você tem que planejar. Roma, principalmente, eu recomendo que faça uma excursão, embora que pague a excursão, embora também é um pouco puxada a excursão. E aí, o que a gente fez? A gente pegou o trem, foi para a cidade e a gente comprou esse ônibus hop-on, hop-off, que também foi uma furada. Eles dizem que esse ônibus, na alta temporada, que estava sendo considerado alta temporada, passava de 15 em 15 minutos em cada ponto turístico. Então, você podia sair e aí você pode pegar esse ônibus o dia inteiro, quantas vezes você quiser, você paga ali um valor por isso. Só que a gente parou aqui no Coliseu, aí fez o percurso, entramos, tudo, e quando a gente foi embora, a gente ficou quase 1 hora, e o ônibus não passava, teve algum problema no ônibus, acabaram colocando a gente em outra companhia dessas de hop-on, hop-off também, só que Roma é muito grande e tem muito trânsito pesado. E aí a gente perdeu mais tempo ali no trânsito, e aí a gente queria passar na Fontana di Trevi, que é essa foto aqui. Só que o horário já estava apertado, né? Com trânsito e tudo, até ele fazer todo o percurso, porque como é um ônibus turístico, né? Ele vai parando em vários percursos até voltar para a estação de trem, para de lá mais 1 hora de trem até o porto, e do porto você ainda pega um táxi ou um ônibusinho para chegar no Cruzeiro. E aí estava um horário apertado. Mas a gente, vamos lá na Fontana. E aí explicaram para a gente o seguinte, cara, você desce, você vai ali na Fontana di Trevi, e de lá você pode pegar o metrô, então não precisa esperar um ônibus, você pega o metrô, e o metrô é 5 minutos para a estação. De fato, 5 minutos. Só que a gente não contou com alguns imprevistos, e aí, enfim, ficou muito apertado, a gente saiu. Aí o que a gente fez, né? Estávamos em 4, minha mãe e minha filha não dá para agilizar. Então, elas ficaram dentro do ônibus, não foram embora, e eu e Beatriz, a gente saltou. E a gente falou, a gente se encontra lá no trem, né? Então, elas continuaram no terminal, elas continuaram o percurso, a gente desceu ali rapidinho para conhecer, tirar foto. Só que quando a gente voltou para o metrô, primeiro que assim, onde a gente desceu não era do lado da Fontana di Trevi, a gente teve que andar e tal, então perdeu tempo aí. Depois, quando a gente foi para o metrô, fila para comprar a passagem do metrô. Fila grande, chegou lá,
tinham me passado que era 3 euros o metrô, eu tinha 3 euros exatamente, era o valor que eu tinha em dinheiro, só que tinha uma taxa de mais 50 euros, 50 centavos por cada bilhete, ou seja, dava um total de 4 euros, eu não tinha. E aí, cara, meu cartão, não sei por que nenhum cartão aceitou na máquina. Eu não conseguia comprar passagem. E aí, nosso tempo correndo, aí eu tive que dar um jeito, dei os 3 euros para um cara lá que passou no cartão, dei mais $1 para ele por fora, ele comprou a passagem. Enfim, perdemos tempo com vários imprevistos. Quando a gente chegou com muita pressa, porque estava muito em cima da hora, a gente ia perder o trem. E aí, a gente errou o trem, cara. A gente pegou o trem errado. A gente pegou o trem errado, porque na correria a gente perguntou qual era o trem que levava para o porto, só que tem mais de um porto, e a gente não especificou, e aí mandaram a gente para um outro trem. E aí, enfim, já sabe, foi para o lado errado, perdemos, né, o trem, perdemos o cruzeiro. E o desespero da gente saber se minha mãe tinha ido, se a mãe não tinha ido, a gente não conseguia falar no telefone. E aí, graças a Deus, minha mãe e minha filha embarcaram e a gente perdeu em Roma o cruzeiro. Aí, o que eu tive que fazer? Pegar um outro transporte para ir para Savona para encontrar o cruzeiro. E aí, o trem para Savona que tinha esgotado também, não tinha mais passagem. Aí, tivemos que pegar um ônibus, passamos a noite toda viajando de ônibus, 10 horas de viagem, para poder chegar no dia seguinte. Quer dizer, maior desconforto, né? Pô, mó furada, sem jantar, mó perrengue, gente. Mas aí chegamos, graças a Deus, em Savona, um pouquinho depois do cruzeiro, o cruzeiro parou ali, a gente chegou um pouco depois, aí voltamos a viagem ali, né? Então, foi algo que, né, uma experiência que não recomendo que vocês arrisquem tanto como a gente fez, porque depois é um perrengue, é prejuízo, né? Tivemos que pagar a passagem de ônibus e tudo mais. Aqui no navio, eu andei com essa minha camisa da Incruises, né? Que eu mandei fazer, e aí esse pessoal que são peruanos, que moram na Europa, também são da Incruises, do clube, e aí me viram, chamaram, a gente tirou foto lá junto com eles e tal, bem bacana, né? Volta e meia vocês vão encontrar a gente do clube ali nos cruzeiros, aqui em Barcelona, né, na Sagrada Família, aqui é a Casa Batlló, se eu não me engano, enfim, e aí é muita foto aqui, a gente já estendeu o horário, então é o que eu separei. Então, gente, planeje a viagem, né, para vocês aproveitarem ainda mais, não ter alguns imprevistos financeiros aí, né? Mas, cara, no geral, é sempre uma experiência, é sempre uma diversão. Graças a Deus deu tudo certo no final. Foi maravilhoso. E a experiência para a vida. Então, vale super a pena. Recomendo, né, fazer viagem para o exterior também, né? Claro que normalmente a primeira a gente já faz por aqui, e aí a temporada de cruzeiro está bem próxima, né? Está começando a vir os navios da Europa para cá, final do mês já chegam alguns, e vai até abril, né? Então o momento é esse agora de fazer parte do clube, começar a fazer economia e poder aproveitar essa próxima temporada já aí para fazer uma viagem com a família, que vale super a pena. Ok, gente? Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Deixa eu ver o chat aqui, não? Bom, então é isso, gente. Essa foi a nossa experiência. Espero que tenha agregado aí para vocês, tá? Uma ótima noite. Até a próxima, gente. Muito legal, obrigado aí por compartilhar. Valeu. Valeu, boa noite. Valeu, Daniel. Pessoal, Valeu, boa noite, galera. Boa noite.